Nesse vídeo, vamos trazer aqui, gente, revolta de jornalista com negociações que foram feitas pelo Bahia. Além disso, vamos trazer também situação na Série A e que chama atenção e que requer, inclusive, muito cuidado por parte do nosso Tricolor de Aço. Para completar, informações sobre o nosso elenco. Isso e muito mais, e mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar que você já sabe já. Falou em Golcase, você já sabe, use o cupom Bara Bahia. Claro, compras a partir de R$ 99,00, você pode dar uma geral no site da Golcase clicando no link que eu deixei fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo, pegando o seu celular, a câmera e aponte para esse QR Code aqui na tela, aqui no canto da tela. E aí você vai ter acesso ao site da Golcase com muita promoção. Com detalhe, gente, a Golcase tá com a Black antecipada, tá aqui, inclusive, para você ver na tela, a Go Black antecipada, bem legal, muita coisa em promoção, 70% de desconto em muitos produtos no site da GoCase, não só do Bahia não, viu, gente? Vários produtos, mas tá aqui a dica que eu trago sim para você, essas garrafinhas, 48% de desconto sem o cupom, com o cupom metade do preço, aproveite aqui, gente, essa garrafa fresh, inclusive essa aqui que eu tô, muita qualidade, vale a pena, você se dá de presente, além disso, essas capinhas com a promoção show de bola, tem muita coisa legal. Esses copos térmicos, o preço, gente, menor preço de muito tempo. 50% de desconto, só aqui, ó, vejo vocês, só aqui, sem o cupom. Então aproveita aí realmente para dar uma geral, tem muita coisa bacana. E tem aqui minha dica que tenho trazido para vocês, esses peitoral pet aqui, aproveitem aí pro seu pet, aí fantasiado de Bahia, chega junto aí, dá uma geral. Falando em GoCase, use o cupom Bara Bahia e aproveita a Black Friday antecipada. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo a tabela da Série A, e tem time se aproximando do Bahia, e a gente vai trazer esse debate, tá aqui, gente. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Bahia em quinto, e quem tá em sexto agora é o Fluminense, gente. O Fluminense venceu o Ceará por 1-0, chegou aos 47 pontos com 30 jogos, então situação preocupante, porque tanto o Fluminense como o Botafogo estão aqui próximos do Bahia, e se o Bahia vacilar, pode cair para a sétima colocação. Ainda tem o Vasco, né, que está engrenando, já está aqui com 4 triunfos seguidos, então o trio carioca está ameaçando o Bahia, e o Bahia tem que ter muito cuidado. Para falar sobre isso, eu vou trazer justamente essa polêmica envolvendo o jogo do Fluminense. Vejam vocês, e o Bahia precisa ficar muito atento a essa situação. Primeiro foi esse lance aqui, e tem aqui o Paulo Caravina que postou, né, enfim. Lucas Halter do Vitória foi expulso o segundo amarelo por fazer exatamente isso. Porque com o Thiago Silva foi diferente. Gente, nesse lance ele deu um empurrão absurdo aqui no jogador do Ceará. Vejam vocês o que ele fez. Né? Teve uma provocaçãozinha ali e aí foi daquele jeito. Né? Daquele jeito e passou ileso. Né? Começa por aí. E aí depois teve essa situação e aqui definiu o jogo. Vai ter que ter muito cuidado, né? Tá aqui, inclusive, né? O árbitro Flávio Rodrigues de Souza afirmou que a bola tocou no braço do zagueiro Marlon, só que não houve toque e as imagens são claras. Na cobrança da falta, René fez o gol do Fluminense. Ceará bastante prejudicado no Maracanã, tá aqui, gente. Né? O próprio árbitro aqui, né? E ele dizendo que a bola bateu no braço, longe disso, né? Ele lá apontando, né? E a gente vai ver o lance aqui. Olha o lance aqui, quem não viu, né? Tá aqui o lance. A bola nitidamente, que essa câmera tá coberta. Quando tem uma câmera descoberta, isso aqui acho que melhora um pouco. Vocês vão entender o que eu tô falando. Olha lá. A bola bateu exatamente, gente, aqui, ó. Nessa parte de cima, olha lá. Não tocou no braço. E tem VAR, tem tudo à disposição, né? E aí, isso foi decisivo. Vejam aí, justamente o gol de falta definindo. E aí, não só isso, ele próprio, no final do primeiro tempo, resolveu reconhecer que errou. Tá aqui, repercussão grande, tá aqui, gente. Momento em que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza admite o erro no lance da falta que originou o gol do Fluminense e pediu desculpas para os jogadores do Ceará. Mas vai resolver o quê? O Fluminense pode roubar a vaga de alguém na Libertadores e o Ceará pode ser prejudicado e quem sabe até se vacilar pode ser rebaixado em razão de um erro como esse. Né? Mas, por parte do Bahia, atenção redobrada nessa fase final. Vai ter que ter muito cuidado com a arbitragem, tem que fazer a sua parte, claro, dentro das 4 linhas, mas ao mesmo tempo cobrar a CBF com relação à arbitragem, porque se vacilar, no detalhe, podem colocar um Fluminense, um Botafogo ou um Vasco na vaga do Bahia. Na Libertadores da América. Outra informação que eu trago agora é a respeito dele, gente. Sanabria, essa informação saiu ontem, a gente não conseguiu gravar ontem à noite, mas para quem não viu ainda está aqui. Com lesão rara, Sanabria não joga mais pelo Bahia 2025 e Gilberto deve voltar após data FIFA. Tá aqui, gente, a informação que eu vou trazer para vocês. Diagnosticado com a lesão de ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo, Sanabria está fora da temporada. Né? Tá aí a informação da lesão. O GE apurou
que o atacante não vai precisar passar por cirurgia, mas não vai se recuperar a tempo de voltar a jogar pelo Tricolor em 2025. A previsão de retorno gira em torno de 2 a 3 meses, gente. Vejam vocês, hein? A expectativa é que ele volte a treinar com o Bahia no mês de janeiro de 2026, ou seja, na reapresentação. Nos últimos 10 anos, o Bahia só registrou um caso parecido com o lateral direito Tinga em 2016. Reforço contratado, o Sanabria tinha 11 partidas com gol marcado. Gilberto está aqui, gente. Gilberto foi diagnosticado com estiramento muscular na região posterior da coxa, mas deve voltar a ficar disponível em 2025. Já apurou que a expectativa é que ele volte a ser utilizado a partir de 18 de novembro, depois da última data FIFA de 2025. Lateral, portanto, é desfalque certo nas partidas contra Bragantino, Atlético Mineiro e Internacional. Então tá aí, gente. Vejam vocês como são as coisas. Eu já tinha falado sobre isso com relação ao Sanabria. Algumas vezes eu tinha destacado essa situação. Eu trouxe, inclusive, aqui, para quem acompanhou os vídeos que a gente trouxe aí nos últimos dias, eu trouxe, inclusive, um recorte, né? Um recorte, uma amostragem, acho que eu posso falar assim, né? Uma amostragem de tempo com relação a cada lesão, né? E grau de lesão com relação à situação que Sanabria teve, igualzinha. E tá aqui, gente, para quem não viu, né, lesão grau 1, se for, né, recuperação pela entorse no joelho, ou a lesão no joelho, né? Se for grau 1, seria de 1 a 2 semanas. A grave, grau 3, aí seria uma ruptura completa, demandaria cirurgia, que não foi o caso dele. Então tá aqui a dele, ó, moderada, grau 2. Ruptura parcial, né? De repente até nem chegou a romper parcialmente, mas levaria de 4 a 8 semanas, exatamente aqui, uma média de 2 a 3 meses para se recuperar. Então é isso, né? Agora é torcer para que o Bahia tenha opções e consiga resolver essas situações. Sobre isso, a gente tem pelo menos essa boa notícia, né? Pulga tá voltando e a expectativa nossa tá aqui, gente. Para a partida contra o Fortaleza em casa, a expectativa é que o Bahia tenha Pulga, Everton Ribeiro, Gilberto e Caio Alexandre. Ou seja, apenas Sanabria de fora e que ninguém machuque mais esse ano. Então tá aí, né? Esse o embate, é esse o grande desafio, que o Bahia vai ter essa sequência de jogos sem essas peças, mas teremos, né, gente, no dia 19/11, justamente em princípio, né, depois eu vou confirmar a data, uma data FIFA, né, depois da data FIFA, Bahia e Fortaleza na Fonte Nova, e devemos ter aí pela 34ª rodada. Então eles jogariam 34ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, ou seja, os 5 últimos jogos da temporada. Então eu torcer para que eles voltem realmente e fortaleçam o nosso tricolor de aço. Pelo menos uma ótima notícia, e que assim seja. Para completar, eu vou trazer aqui primeiro essa postagem bem legal do nosso querido Ivan Tupinambá lá na Orbe, gente. Já trouxe para vocês essa dica, porque a Orbe é uma rede social bem legal. Só traz notícias do Bahia para sua bolha do Bahia. Você vai ficar informado de tudo do Bahia. Um detalhe, só mediante convite. Não é uma rede social pública, é privada. Por ser só com convite, é bem controlada, não tem confusão. Agora tem muita gente já está aproveitando. Inclusive, nosso querido Ivan Tupinambá trouxe essa postagem aqui. Em relação a Nestor, penso ter sido investimento visando o que ele tem a evoluir. E aqui discorreu bem legal. A gente, inclusive, já curtiu. Tem aqui os rankings de participação. Tem palpite também aqui, é bem legal, tá? Palpite aqui para Bahia RB Bragantino. Em breve eu vou colocar meu palpite aqui. E tá aqui a situação dos convites, tá? Eu trouxe ontem 250 convites. Só tem agora 126, tá? Praticamente a metade. Então, eu vou deixar esse link no primeiro comentário, também na descrição do vídeo, lá fixado. Aí você clica, faz seu cadastro, que é de graça. E aí já participa com a gente da Orbe e já baixa o aplicativo da Orbe também. É bem legal, gente. É bem legal mesmo. Chega junto com a gente e participe. E aí eu vou trazer para completar, por falar em Nestor, né? Essa situação que foi postada por um repórter, um jornalista lá de São Paulo. Estamos falando aqui, gente, de Guilherme Nápoles, jornalista, setorista do Santos na Jovem Pan Esportes e teve passagem pela rádio Craque Neto. Vejam vocês, está aqui ele, o Guilherme Nápoles, né? E aí ele repostou essa postagem do Gabriel Sá, que falou da venda, né, de Rodrigo Nestor, e o Bahia encaminhou a compra dele, um valor aí de um acordo de 3,8 milhões de euros, 23,7 milhões de reais, conforme tinha antecipado o Globo Esporte, né? Claro, ele tem um empréstimo, tem também um abatimento com relação à dívida que São Paulo tinha com o Ferrarese, então chegaria ali perto dos 30 milhões, mas ainda assim o valor que o Bahia desembolsou foi exatamente esse aqui. E aí ele fez a seguinte postagem, vejo vocês, hein? Novos tempos. Santos pagando 32 milhões de reais no Tassiano, isso quando comprou do Bahia, né? E o São Paulo vendendo o Rodrigo Nestor por 12 milhões de reais. Foi mais, né? Tudo bem, o valor é maior, mas está fazendo essa referência. E aqui ele traz, né? O Bahia fez a dupla Sansão, no caso São Paulo e Santos, Santos e São Paulo, de trouxa com gosto, tá aí, gente? Curiosa essa situação, né? Porque gera um debate sobre o Santos, né? O Santos, né? Se pagou esse valor efetivamente,
já, né, há algum tempo atrás tinha pagado. De fato, foi um valor bastante interessante para o nosso tricolor de aço, e até de certo modo incomum, né, até pela idade de Tassiano, a despeito da boa qualidade dele. E sobre o São Paulo e Rodrigo Nestor, realmente, para a média de mercado, pelo perfil do jogador, o valor baixou bastante. A gente não pode deixar de reconhecer, porque vai cair no bolso do São Paulo muito pouco pelo jogador. E a revolta está justamente aí. Então, a forma que o Bahia fez, o Bahia conseguiu baixar o valor que o São Paulo vai receber, ao mesmo tempo o Bahia baixou muito o valor que vai ter que desembolsar. E aí vai ser o jogador, seu, o jogador próprio do Bahia, um investimento que lá na frente o Bahia vai conseguir aproveitar e de repente ganhar bastante em cima. Então é sobre isso que ele se refere. Enfim, né, valores um pouco a mais ali ou a menos à parte, debate sobre valores à parte. Fato é que um próprio jornalista com alcance da Jovem Pan está destacando isso. E é assim, gente, novos tempos. E aquilo, né? A gente meio que está se vingando. Antigamente, há muitos anos atrás, o Bahia cansava de ter que vender jogador mais barato. São Paulo, Santos e companhia comprava quando não levava jogador do Bahia. Você lembra de Bruno César, que São Paulo levou, né? Enfim, tivemos vários exemplos. Mas agora a vingança, entre aspas, está vindo, que o Bahia não está sendo desleal. O Bahia está pagando o valor que entendeu devido em relação a Nestor e vendeu, conforme o Santos acertou, com relação a Tassiano. Mas que o Bahia está fazendo um bom negócio, sem dúvida, e isso, pelo visto, vai incomodar cada vez mais a nossa mídia e esportiva. É só o começo, né? Eles vão ter que se acostumar com essa nova realidade, e agora o Bahia pesa cada vez mais no mercado e é um dos clubes cada vez mais atrativos, seja para vender, seja também para comprar. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos. Falou em Golqueires, já sabe, use o cupom BARABAHIA e faça seu cadastro na Orbe, é bem legal, gente, é de graça e você vai realmente gostar bastante, porque é tudo sobre o nosso tricolor de aço. Tamo junto, saudações de colores, até a próxima.